Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje vou continuar a conversa com vocês acerca do artigo que vim abordando em outros vídeos passados, que é o artigo sobre música, estética e o nada. Então eu já abordei ali cerca de 6 pontos, né, internos a este artigo, com fragmentos e aforismos, daí em diante, né? E agora eu vou abordar o de número 8, que é, na verdade, aí um fragmento bem curto. E estou pulando o 7, né, que é, na verdade, um fragmento que eu quero deixar mais aberto mesmo, porque ele tem algo aí de mais, não diria paradoxal, mas mais instigante nesse sentido de deixar, né, para interpretação de vocês mesmo. Então, ele tem um caráter mais estimulativo, no sentido imaginativo, então eu vou deixar ele aí sem vídeo, digamos assim, né? Gostaria apenas que vocês lessem ele e cada um interpretasse aí por si próprio, né? Isso acerca de número 7. Para quem não leu ainda o artigo, não teve contato com ele, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar aí todos os escritos. Então, vou ler rapidamente o número 8 e comentar um pouco sobre ele. É difícil nos depararmos com algo que, perto da música, não se torne supérfluo e, por ela, não possa ser apropriado e superado. Então, para a gente compreender este pequeno fragmento, a gente tem que ter em mente aí, de um lado, a questão da música, né, e de outro, o conceito de apropriação, certo? E o que a gente pode relacionar com a questão estética. Então, ou seja, eu começo escrevendo que é difícil nos depararmos com algo que, então, algo no sentido mais geral mesmo, ou seja, desde objetos do mundo, material, natural em geral, certo? Até outras artes, inclusive, né? Ou questões conceituais, abstratas, né? Linguagens e daí em diante. Então, algo realmente é algo geral, digamos assim, né? Algo são, eu quero dizer que é uma coisa, né, generalizada, digamos assim, não um objeto específico, certo? Então, é difícil nos depararmos com algo que perto da música, ou seja, do fenômeno musical em si, e aqui podemos pensar, né, não gêneros musicais específicos, mas, né, a música de um ponto de vista mais amplo. Então, com algo que perto da música não se torne supérfluo. Ou seja, basicamente é isso, estou colocando uma relação quase que hierárquica entre a música e os objetos em geral, certo? Só que não que as coisas vão se tornar supérfluas do nada, né? Ou que há esta questão hierárquica aí no sentido quase a priorístico, né? No sentido assim, não, tudo está abaixo da música, tudo é supérfluo perto da música. Não necessariamente nesse sentido, mas já levando em conta a próxima parte, que é a relação com a questão da apropriação, né? Ou seja, as coisas se tornam supérfluas, entre aspas, né? No sentido de que elas podem ser subjugadas pela questão da apropriação, da capacidade apropriativa musical. E dentro deste caldeirão, digamos assim, de associações, de apropriações que a música pode fazer, muitos elementos ali que no mundo não são, que quando estão separados da arte musical, eles não têm este caráter hierárquico, né? Que a gente possa falar que eles são supérfluos. Dentro da música, quando a gente compara ele com o todo musical, ele pode sim tornar-se supérfluo, no sentido de que a música conseguiu englobá-lo e superá-lo, né? Daí eu uso a palavra no final, né, que é o superado. E como assim superá-lo? Na medida justamente em que a música é capaz de se apropriar dos objetos, das coisas, e então quando ela coloca aquilo ali dentro dela, aquilo se torna apenas mais um elemento dentro dela. Isso é precisamente aí o ápice da capacidade apropriativa da música, que muitas das artes em geral ou das coisas não têm, né? Que é essa capacidade justamente de o quê? Fazer uma coisa com que uma coisa seja parte de si própria, mas ao mesmo tempo ser muito mais que aquela coisa. Ou seja, a música ela consegue de algum modo misterioso, digamos assim, né,
subjugar as coisas para ela mesma. Por exemplo, vamos pensar aí, quero dar alguns exemplos. A questão da própria linguagem, certo? A linguagem, seja ela poética ou falada, ou seja, prosa ou poesia, digamos assim, né? Vamos colocar desse modo. Todas essas podem ser apropriadas pela música, certo? A música ela consegue englobar dentro de si todos esses parâmetros dessas linguagens. Só que nessa medida, aquilo que isoladamente teria ali uma existência própria, quando entra na música, por exemplo, a palavra e daí em diante, todas elas passam a ser imediatamente parâmetros musicais. Vejam só que interessante, né? É uma coisa que às vezes a gente não pensa bem. Mas tudo aquilo ali passa a fazer parte imediatamente, por exemplo, enquanto algo rítmico, por exemplo. Questão silábica, etc., ela pode ser realçada ali dentro, enquanto algo rítmico. Quase que instantaneamente aquilo ali já passa a ser questões relativas a parâmetros musicais. E muitas vezes até mesmo o conteúdo das palavras, eles podem não ser apenas ou ofuscados ou modificados de algum modo, né, dependendo aí da associação que se faça ali dentro da música, mas eles podem ser, inclusive, realçados ou aprofundados, né, também seria ter-se aí este ponto para avaliar, mas eles podem ser, inclusive, quase que anulados também. Né? A gente pode sim tentar destruir um conteúdo conceitual através de determinadas associações dele com algo musical. Ou seja, nessa medida a música como que consegue se apropriar de tudo isso, né? E fazer uma outra coisa completamente diferente com esses objetos, ou com essas linguagens, com esses conceitos e daí em diante. E ela passa a estruturar aquilo ali dentro de si mesma e dá uma forma às coisas. E quando as coisas entram na forma musical, elas não são mais elas mesmas, elas já são música. Entendem o que eu quero dizer aqui com apropriação? Então, por isso que a música consegue englobar tudo, porque ela tem uma questão formal também bastante rígida, né? Se é que podemos dizer desse modo. O que eu quero dizer é que a própria forma das coisas, por exemplo, a forma de uma palavra, de uma frase, quando está solta, quando está fora da música, ela tem uma forma determinada. Mas quando ela entra para dentro da música, ela já é o quê? Apenas uma parte da forma total da música. E não vice-versa. Essa é a questão. Porque se estes parâmetros tivessem uma maior capacidade, essas coisas, né, vamos colocar assim, tivessem uma maior capacidade que a música de apropriação, ter-se-ia que dar justamente o inverso. Né? Essas coisas conseguiriam se apropriar da música e fazer a forma total delas, né, não ser a forma da música daí em diante. Mas a gente vê que, no geral, né, não vou colocar todos os casos aqui, mas no geral se dá o oposto, ou seja, a música ela se apropria dessas coisas de uma maneira tão peculiar que as coisas passam a ser englobadas dentro da forma musical total. Por exemplo, na ópera, no drama musical, né, o próprio Wagner traz as questões também, isso se torna ainda mais claro, certo? Na medida em que é muito claro como que numa ópera, principalmente depois do século XIX, quando ela passa a ser inteiramente música ali, principalmente após Wagner e daí em diante, ou seja, não tem as partes teatrais sem música, né? Você nota que a música ali ela acaba quase que sem querer, né? O próprio Wagner mesmo às vezes queria dar uma hierarquia mais igualitária para as músicas, né? Ou melhor, ele queria igualar aquilo ali um pouco mais, o papel da música, o papel de teatro, o papel da palavra, e daí em diante. Mas ele mesmo foi percebendo ao longo do tempo que isso não seria tão possível quanto ele pensava que poderia. Por quê? Porque a própria música ela acaba sendo o centro de tudo. E ela engloba tudo e aquilo ali acaba tomando todas as outras partes. Né? Então é por isso que a música, por exemplo, quando ela é mesclada com o teatro, ela dá o fundo mais profundo do drama. Quando ela é mesclada com a poesia, ela justamente engloba rapidamente aquilo ali e passa a fazer das palavras parâmetros musicais, ritmo, melodia e daí em diante. Ou pelo menos alturas, né, frequências determinadas. Né? Podemos pensar numa palavra falada também, né, da música, ou recitada no sentido quase de falado também. Né?
E quando a dança, por exemplo, também está ali junto com a música, a gente já vê que a música acaba determinando a própria dança, e não o contrário. Né? E de fato, geralmente os dançarinos vão primeiro ter uma música e depois construir aquilo ali. Eles não vão fazer o contrário. Até é possível, né, construir uma música para uma dança. Só que, mesmo nesse caso, né, o compositor vai ter muito mais liberdade, digamos assim, né, formal, etc., do que o contrário. Né? A música ela consegue determinar mais a dança do que a dança a música, talvez. Né? Claro que a gente pode pensar em exceções, né? É possível, claro. Subverter, entre aspas, esse processo, né? Tentar subverter isso. Mas eu estou dizendo uma perspectiva geral da coisa, né? E, enfim, aí basicamente vocês podem pensar isso para outras artes, né? Para outras mesclas aí, né? Com música, com imagens, música com cena, música com cinema, música com quando ela é aliada a outras coisas, por exemplo, quando a gente pega sons do ambiente mesmo, ou seja, coisas naturais que não estão na música, quando a gente coloca aquilo no contexto musical, aquilo ali já passa a ser algo da música mesmo. A gente vê a música concreta mesmo, né? Ela nasce muito disso, certo? Ou seja, você tentar colocar dentro da música algo que não é, a princípio, um som oriundo de um instrumento e daí em diante, né? Mas algo coletado ali na natureza, seja um ruído, ou um barulho de animal, ou de, sei lá, né? Várias coisas aí. E também a mesma coisa com a música eletroacústica, quando a gente pega, né, sons, né, gerados pelo computador que isoladamente eles não têm, né, um vínculo completamente musical, digamos assim, né, pelo menos no sentido tradicional, né, da música. Logo, quando ele é incluído ali dentro da música, ele faz parte ali muitas vezes, inclusive de um modo bem completo, né? Ele consegue se imiscuir ali de um modo bem interessante, né? Muitos desses sons. E a própria eletroacústica se baseia nisso, na possibilidade muitas vezes da mescla, né, entre timbres de instrumento com timbres de eletrônicos e daí em diante, né? Então, ou seja, mais uma ideia ou mais um exemplo, né, de que a música consegue englobar toda essa diversidade, né? Consegue se apropriar de tudo isso. E, enfim, então que cada qual pense em outros exemplos, né, também que queira. Mas é basicamente isso, né, que este fragmento aí está tratando, né, dessa capacidade apropriativa da música, essa capacidade monstruosa, digamos assim, né, de apropriação, e que muitas vezes a gente não leva em conta, né? E isso a gente pode não apenas pensar também no sentido da apropriação da música por determinados objetos, determinadas linguagens, daí em diante, mas também da própria apropriação da música do ambiente em si, como que ela consegue pegar a atenção das pessoas também. Isso seria uma outra interpretação dessa questão da apropriação. O próprio Goethe, né, tem uma frase, né, um trecho em que ele fala justamente sobre isso, né? Como que para ele era completamente misterioso essa questão de como que a música consegue se apropriar de um ambiente, né? E portanto ali ela quase que instantaneamente conquista a atenção das pessoas e a atenção de todo mundo se volta para a música. Né? Isso tem algo de misterioso, digamos assim, né? Eu não quero dizer que no sentido metafísico, mas no sentido científico mesmo, né? É difícil a gente conceber como que isso acontece no plano aí psicofisiológico, né? Então, mas, né, isso justamente nos leva a pensar sobre bastante coisas distintas, né? Muitas coisas distintas. Enfim, pessoal, então por hoje é isso, apenas algumas digressões aí sobre este tema. E, né, quem tiver alguma dúvida ou queira criticar ou sugerir alguma coisa, pode deixar nos comentários que vamos conversando com o tempo. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ler o artigo completo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.